Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuamos a leitura da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, na leitura do livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. É o quinto livro do Novo Testamento. Hoje, já no seu terceiro assunto, perseguição e difusão, né? No seu capítulo 7. Leitura do seu capítulo 7, em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 7, os seus 60 versículos, né? Deixa eu ver aqui, exatamente. Vamos para a leitura de hoje, né? Primeiro tópico. Deus caminha com o povo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: é verdade o que estão falando? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes que ele habitasse em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e da sua família, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão saiu então da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. E depois da morte do pai, Deus o fez emigrar daí para esta terra onde agora vocês moram. Deus não deu a ele nenhuma propriedade nesta terra, nem mesmo o espaço para ele pousar o pé, mas prometeu dá-la como posse para ele e para a sua descendência. Embora Abraão não tivesse filhos, Deus falou assim: a descendência de Abraão será forasteira, em terra estrangeira, será escravizada e maltratada durante 400 anos. Mas eu pedirei contas à nação da qual eles serão escravos. Depois disso, saíram livres e me prestaram culto neste lugar. Repetindo, depois disso sairão livres e me prestarão culto neste lugar. Depois, Deus concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Desse modo, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, por inveja, venderam José como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as aflições, e lhe concedeu graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o nomeou administrador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então uma carestia em todo o Egito e em Canaã. A miséria era grande e nossos pais não encontravam o que comer. Sabendo que no Egito havia mantimentos, Jacó enviou para lá nossos pais uma primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer aos seus irmãos, e o faraó ficou sabendo de que raça era José. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, ao todo 75 pessoas. Jacó desceu para o Egito e aí morreu, como também nossos pais. E eles foram transportados para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão tinha comprado em Siquém, a preço de prata dos filhos de Emor. Quando
se aproximava o tempo de se realizar a promessa que Deus tinha feito a Abraão, repetindo, quando se aproximava o tempo de se realizar a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que no Egito surgiu outro rei que não tinha conhecido José. Esse rei, agindo com astúcia contra a nossa raça, perseguiu nossos pais e os obrigou a abandonar os filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses, Moisés foi criado na casa de seu pai. Depois, quando foi abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Quando completou 40 anos, Moisés desejou visitar seus irmãos israelitas. Vendo que um deles era maltratado, tomou sua defesa e, para vingá-lo, matou o egípcio. Ele acreditava que seus irmãos iriam compreender que Deus, por meio dele, os libertaria, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés se apresentou entre seus irmãos que brigavam e procurava reconciliá-los, dizendo: vocês são irmãos, por que estão prejudicando um ao outro? Nesse momento, aquele que estava maltratando o companheiro contestou: quem o nomeou chefe ou juiz sobre nós? Por acaso você quer me matar, como fez ontem com o egípcio? Ouvindo isso, Moisés fugiu e foi morar na região de Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos depois, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça que ardia. Moisés ficou admirado ao ver a aparição. Queria aproximar-se para ver melhor, quando então se ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia e não ousava levantar os olhos. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu vi a miséria do meu povo no Egito, ouvi o gemido deles e desci para o libertar. Agora venha, pois eu quero mandar você ao Egito. Assim, aquele Moisés, que os israelitas haviam renegado, dizendo: quem o nomeou chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e libertador por meio do anjo que tinha aparecido a ele na sarça. Foi ele que os fez sair do Egito, realizando sinais e prodígios no Egito, no Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. Esse é o Moisés que disse aos israelitas: Deus suscitará entre os irmãos de vocês um profeta como eu. Foi ele, na Assembleia do Deserto, quem serviu de intermediário entre o anjo que lhe falava no Monte Sinai e os nossos pais. Ele recebeu as palavras de vida
para transmiti-las a nós. Nossos pais, porém, não quiseram dar-lhe ouvidos. Ao contrário, o rejeitaram e, no seu desejo, voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Naqueles dias, construíram um bezerro, ofereceram um sacrifício ao ídolo e celebraram a obra de suas próprias mãos. Então Deus se afastou deles e deixou que adorassem os astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: por acaso vocês me ofereceram vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Pelo contrário, vocês carregaram a tenda de Moisés, repetindo, pelo contrário, vocês carregaram a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, imagens que vocês mesmos fabricaram para adorar. Por isso, eu os deportarei para além de Babilônia. Nossos pais no deserto tinham a tenda da presença de Deus, e Deus, que falava com Moisés, mandou que ele a construísse de acordo com o modelo que tinha visto. Nossos pais receberam a tenda e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais. E a tenda ficou ali até o tempo de Davi. E Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa. O Altíssimo, porém, não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construirão para mim, diz o Senhor, e qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos, insensíveis e fechados, repetindo, e fechados à vontade de Deus. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei promulgada através dos anjos e não a observaram. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a complementação da leitura do livro do capítulo 7, né? A partir do seu... Paramos aqui no versículo 33, né? 23, né? Voltaremos aqui no tópico: o discípulo não está acima do mestre, né? Para concluir, vamos ver aqui, o discípulo não está acima do mestre. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.